todos, bom ano. Bom ano novo. Muito bom ano. É bom vê-los aqui esta manhã. Quando eu era estudante, houve um programa muito popular na televisão que se chamava Quem Quer Ser Milionário. Não sei se alguém conhece o programa. Houve várias temporadas aqui em Portugal também, o mais recente sendo em 2015. Mas para aqueles que não conhecem o programa, basicamente é um concurso, espécie de concurso, é com um objetivo de acertar 15 perguntas de escolha múltipla para alcançar o prémio máximo de 1 milhão de euros. Embora aqui em Portugal não foi 1 milhão de euros, foi 100 mil euros. Não sei porquê, mas foi 100 mil, embora o programa chamava-se Quem Quer Ser Milionário. Mas pronto. Eu acho que é parecido, eu nunca tenho visto, mas acho que é parecido com o programa Joker, que vocês têm agora, não é? Joker, é parecido, pronto. Mas eu gostei, foi um programa bastante cativante, mas uma das perguntas no Reino Unido que o apresentador sempre fez foi: o que é que tu farias se tu conseguirias ganhar o prémio máximo? Ou seja, o que é que tu farias com 1 milhão de euros? Será que alguma vez pensaste nisso? O que é que tu farias com 1 milhão de euros? Demitir-se do trabalho e nunca mais voltar a trabalhar? Comprar uma casa melhor ou maior? Comer no melhor restaurante em Coimbra todos os dias? Comprar todos os sets do Lego que existe? Dar 100 mil euros aos teus 10 melhores amigos? Provavelmente ninguém pensa nisso. Dar tudo para uma associação que ajuda pessoas com necessidades? Dar à igreja para que possa alcançar mais pessoas com o Evangelho de Jesus? O que é que tu farias com 1 milhão de euros? Bem, para Bill Drummond e Jimmy Cauty, esta questão não era uma questão hipotética, pois eles fizeram parte de uma banda na década de 90 que se chamava o KLF. KLF. E eles conseguiram, ao longo de vários anos de tocar e cantar, conseguiram ganhar 1 milhão de libras, não euros, libras, pronto. Muito dinheiro. Mas então, o que é que eles decidiram de fazer com o seu dinheiro? Algo bastante esquisito. No dia 23 de agosto de 1994, eles foram, com o seu dinheiro, para uma casa de barcos abandonada na ilha escocesa de Jura. Não sei se Carlos e Ana conhecem aquela ilha, não? Jura. E eles depois queimaram tudo. Ou seja, de propósito, intencionalmente, literalmente, eles queimaram 1 milhão de libras em dinheiro. Gravando tudo numa câmara, vídeo, para que o mundo pudesse ver. O que é que tu achas sobre isso? Como é que te sentes sobre isso? É ridículo, não é? Mas é pior do que ridículo, é perverso. É repugnante. Ou seja, pensem como é que esse dinheiro poderia ter sido usado para tanto bem, não é? Para ajudar tantas pessoas. Mas não. Foi queimado em 5 minutos. 1 milhão de libras já está. Combustível para o fogo. Que desperdício, não é? Que desperdício. Hoje vamos estar a estudar o capítulo 12 do Evangelho de João, uma das biografias de Jesus. E se vocês fizeram parte do grupo familiar na terça-feira ou na quinta-feira do ano passado, então vocês conhecem a história bem. Ou seja, até João capítulo 12, Jesus já tem realizado vários sinais ou milagres para mostrar às pessoas a sua verdadeira identidade como Filho de Deus, para que elas pudessem acreditar nele e, portanto, ter vida no seu nome. Ou seja, sinais como transformar água em vinho, curar o paralítico ou dar vista ao cego. Mas o sinal, o milagre mais recente foi no capítulo 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. E foi uma prova incontestável de que Jesus realmente tinha poder sobre a morte e que ele realmente podia oferecer vida àquelas pessoas que o seguem.
Então não é de admirar que muitas pessoas depois disso acreditaram nele. Claro que sim, aqui estava um homem que tinha o poder para ressuscitar pessoas dos mortos. Ou seja, claro, ele vale a pena segui-lo. Mas também houve outras reações, houve pessoas que não começaram a seguir Jesus. Ou seja, no final do capítulo 11, lemos que os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião. E eles decidiram de matar Jesus. Não é a primeira vez que pessoas queriam matar Jesus, mas assim, a tensão está a aumentar. E é nesse contexto que nós chegamos ao capítulo 12. Então, vamos abrir as Bíblias, o texto vai aparecer no ecrã, e vamos ler João 12, mas para começar eu vou orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por um novo ano e as novas oportunidades que nós temos agora para recomeçar a viver para Ti. Nós oramos, Senhor, e nós pedimos que Tu possas falar connosco agora, através da Tua Palavra. Nós sabemos e acreditamos que a Tua Palavra é poderosa para mudar vidas, para transformar vidas, para salvar. Então, Senhor, por favor, tenha misericórdia sobre nós e fala connosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, João 12, eu vou ler. João 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa, que ela guarda isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Bem, houve várias reações a Jesus naquela história, naquele texto, não é? Tal como hoje em dia há várias reações a Jesus. Mas agora, hoje, vamos ver 3 reações diferentes. Vamos ver a verdadeira devoção de Maria. Vamos ver hostilidade fútil dos líderes religiosos. E vamos ver a falsa piedade de Judas. Então, primeiro, vamos considerar a verdadeira devoção de Maria. E podemos ver no versículo 1, não é? A contagem regressiva começou, diz João. O tempo está a passar, faltam apenas 6 dias. 6 dias até algo importante. 6 dias até algo aconteça. 6 dias até o clímax da história. 6 dias até o evento que vai mudar o mundo. 6 dias até a Páscoa. A tensão está a aumentar. A sombra da cruz assoma acima, como uma nuvem negra a ficar cada vez maior cada dia. E Jesus sabia disso, pois Jesus era um homem com uma missão e ele sabia muito bem o que era a sua missão. Mas embora até agora a sua hora de partir ainda não tivesse chegado, ele sabia que se aproximava rapidamente, pois faltavam apenas 6 dias. E nesse contexto Jesus chega a Betânia, uma pequena aldeia, mais ou menos 3 quilómetros de Jerusalém, onde viviam os seus amigos, Lázaro, Maria e a Marta. E não é uma surpresa que eles convidaram Jesus para jantar com eles. Claro que sim. Pois Jesus não era apenas um amigo qualquer, ele era o amigo que tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. Então, claro, Jesus, ele vai chegar e, claro, vamos fazer um banquete para ele. Claro que sim. Como sempre, versículo 2, a Marta, ela estava ocupada a servir à mesa. Mas desta vez,
parece que ela não estava a resmungar no seu coração, ou seja, parece que ela estava a servir Jesus com boa vontade, com alegria, com sacrifício. O Lázaro também estava ali, lá, reclinado como Jesus à mesa, grato por estar vivo, ao lado daquele que o salvou. Mas então Maria, ela entrou e ela fez algo bastante esquisito, estranho, inesperado, extraordinário. Versículo 3. Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Deve ter sido bastante esquisito para as pessoas presentes a ver Maria a ungir os pés de Jesus com tanto perfume. Em primeiro lugar, ou seja, cuidar dos pés era um trabalho para os servos, não é? Não para os amigos. No entanto, aqui estava a Maria, aos pés de Jesus, a servi-lo com humildade e devoção. Em segundo lugar, o facto de ela ter enxugado os pés de Jesus com o seu cabelo foi uma coisa extraordinária de ter feito, pois as mulheres judias raramente soltaram o seu cabelo em público. Foi um ato, uma expressão de intensa devoção pessoal a Jesus. Não importa o que as outras pessoas estavam a pensar. Mas também a quantidade e o valor do perfume foi surpreendente. Maria não apenas colocou umas gotas de perfume. Ela usou meio quilo de bálsamo de nardo puro para ungir Jesus. Ou seja, eu tenho este perfume aqui, e o perfume, eu acho que é 50. Não consigo abrir. Que vergonha minha. Alguém consegue ajudar? Ok, pois, onde está a Isabel quando ela está... Isso é muito difícil. É sim, já está. Então, este perfume, isso é, eu acho que é 75 mililitros. Okay? E ela usou 500 mililitros. Ou seja, desculpa, ela, sim, meio quilo. É como se eu, fizesse isso durante o resto da pregação inteiro. Não sei se vocês vão conseguir cheirar alguma coisa. Provavelmente agora as crianças não vão querer. Ok. Espero que ninguém tenha alergias. Pois é, para. Desculpe. Vou deixar agora. Mas o cheiro vai espalhar. Vocês já estão a começar a cheirar alguma coisa? Não? Salmem, não. Eu consigo cheirar nada além do perfume. Mas imagina, se isso fosse 10 frascos assim, ou 8 frascos assim, nos pés de Jesus. Ou seja, a casa ia começar a cheirar, muito cheiro, do perfume. O valor foi o quê? 10 mil euros o valor daquele perfume. Ou seja, o salário para um ano inteiro. Parece um exagero. É muita coisa. Então, eu imagino que enquanto o cheiro começou a espalhar perante a casa, eu imagino que houve muitas pessoas a pensar em silêncio. O quê? O que está a acontecer? Isso é estranho, isso é esquisito. Aquele silêncio foi quebrado por Judas. Ele verbalizou os pensamentos que provavelmente muitas pessoas estavam a sentir. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários, ou seja, 10 mil euros, mais ou menos, e não se deu aos pobres? Que parece uma pergunta razoável. Ou seja, para muitas pessoas, provavelmente parecia que Maria tinha feito exatamente o que Bill Drummond e Jimmy Cauty fizeram em 1994. Ou seja, que ela tinha desperdiçado tanto dinheiro. Certamente Judas pensava nisso. Que desperdício de perfume. Que desperdício de dinheiro. Porquê que, Maria, tu não podias ter vendido aquele perfume? E depois, porquê que tu não podias dar o dinheiro aos pobres? Há muitas pessoas aqui sem abrigo. Muitas pessoas com necessidades. Porquê não fizeste isso? Ou porquê que tu precisavas de usar o perfume inteiro? Porquê não apenas algumas gotas? Porquê que chega? Algumas gotas. Ou porquê que tu não poderias ter comprado perfume muito mais barato? Não é? Perfume barato, para usar tudo bem, para mostrar o teu amor para Jesus, tudo bem. Mas 10 mil euros, agora é tarde demais, que desperdício. E amigos, é muito fácil ter simpatia com a pergunta de Judas.
Ou seja, imagina, se eu convidasse o Luís e a Urbana para a nossa casa hoje para jantar connosco. E quando eles chegam à nossa casa, imagina que eu tivesse uma garrafa de vinho do Grand Cru Domaine Georges e Christophe Romier Musigny. Pronto, encontrei na internet. Que tem o valor de 10 mil euros. Okay? Imagina que eu tivesse uma garrafa de vinho, 10 mil euros. E eles chegam e depois eles estão a ver e eu estou a abrir a garrafa e depois eu coloco a garrafa inteira numa estufada que nós estamos a preparar para eles. O que é que eles iam pensar? Eles iam pensar que... O quê? Ou seja, o GBU paga tão bem para vocês comprar 10 mil euros de garrafa de vinho? Não. Mas também eles iam pensar que eu sou completamente maluco. Porquê? Porque todas as pessoas sabem que vinho para comida dá para comprar do continente para 69 cêntimos, não é? Aquelas coisas, não é? Aqueles cartões, não. Como se diz? Pacotes, não é? De vinho para comida. 69 cêntimos. Tu não ias usar uma garrafa de vinho 10 mil euros para colocar numa estufada. Eu gosto muito de vocês, o Luís e a Urbana, mas desculpa lá, não ia fazer isso. E não tenho, está bem? Não tenho esta garrafa. Mas estão a ver, ou seja, as ações de Maria foram chocantes. Foram radicais. Ou seja, ela não estava a fazer o que todo mundo fazia naquela época. Ela não estava a seguir as normas culturais, não. Num gesto aparentemente impulsivo, ela desperdiçou 10 mil euros. Mas a verdade é que não foi um desperdício, segundo Jesus. Não foi um gesto impulsivo. Não foi um ato imprudente. Foi apropriado. Foi adequado. Foi correto. Versículo 7 diz porquê. Jesus diz: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, o derramamento do perfume sobre Jesus não foi um desperdício, mas uma antecipação do que poderia ter sido reservado para o seu sepultamento. Foi feito precisamente na hora certa e foi um ato profético que apontava para a sua morte iminente. E embora Maria provavelmente não percebeu tudo isso, foi claro que Jesus ficou satisfeito e contente com esse ato de humildade, generosidade e amor, pois ela estava a mostrar a Jesus e ao mundo inteiro que para ela Jesus valia tudo. Tudo. Amigos, obviamente Jesus não está a dizer aqui que nós não devíamos gerir bem as nossas finanças e ser imprudentes. Tal como ele não está a dizer que nós não devíamos mostrar generosidade aos pobres, às pessoas com necessidades. Claro que devíamos. Devíamos planear as nossas finanças e devíamos ser generosos com tudo o que nós temos. Claro que sim. No entanto, sentar aos pés de Jesus para o adorar, como tudo o que nós somos, tem que ter prioridade. Ou seja, é mais importante. Amar a Jesus, adorar a Jesus, ser dedicado a Jesus, verdadeiramente, completamente, com compromisso, é mais importante do que qualquer ativismo social com o qual estejamos envolvidos. Um teólogo, Don Carson, um pastor, escreve o seguinte comentário. Ele disse: se a piedade hipócrita às vezes extingue a compaixão genuína, também deve ser admitido, com vergonha, que o ativismo social, mesmo que atenda às necessidades reais, às vezes esconde um espírito que nada sabe sobre a adoração e louvor. E seria trágico se nós fôssemos assim. Se fôssemos aqueles que, apesar de servir na igreja e de dar generosamente às pessoas com necessidades ao nosso redor, nada sabíamos sobre a verdadeira adoração e louvor. Se tínhamos esquecido o nosso amor por Jesus. Amigos, hoje é 1º de janeiro, não é? É o início de um novo ano. E a verdade é que é muito fácil ser morno em relação ao nosso amor por Jesus. Ou seja, é fácil amá-lo, mas ao mesmo tempo amar o nosso próprio conforto.
É fácil servi-lo, mas apenas se não nos custe muito. É fácil louvá-lo, mas apenas um bocado porque não queremos que as pessoas pensem que nós somos cristãos radicais demais, não é? Fundamentalistas. Mas, amigos, não podemos ser mesquinhos ou indiferentes na nossa devoção a Jesus. A verdadeira devoção significa sentar-se aos pés de Jesus diariamente, com amor e humildade, para o ouvir, para o honrar, para o louvar e adorar. Será que estamos a fazer isso? Será que estamos a pensar em Jesus logo depois de acordar pela manhã? Ou estamos a pensar, preciso de cafeína, e que isso é mais importante? Será que estamos a escolher de ouvir de Jesus, ouvir a sua palavra e falar com Ele cada dia, com regularidade, intencionalidade? Ou será que nós pensamos que isso é um fardo? Será que a nossa fé é um relacionamento de amor com Jesus? Ou é algo que nós simplesmente temos que cumprir? Será que as nossas finanças, o nosso extrato bancário, reflete a nossa verdadeira devoção a Jesus? Ou será que apenas mostra o nosso amor pelo nosso conforto? Será que a maneira que nós estamos a usar o nosso tempo a servir na igreja, ou no trabalho, ou em casa, reflete o nosso amor por Jesus? Ou será que nós estamos a fazer o mínimo possível como uma obrigação e não alegria? Amigos, não são perguntas fáceis, hoje, especialmente quando estamos cansados no dia 1 de janeiro. Mas são perguntas importantes, porque se nós somos seguidores de Jesus, então somos chamados para ser seguidores radicais, completamente dedicados a Ele. Quer estejamos na escola ou no trabalho, na faculdade ou em casa, com amigos ou sozinho. Nunca devemos permitir qualquer outra coisa, independente se a coisa é coisa boa ou não, venha acima da nossa adoração e devoção a Jesus. Pois Jesus vale tudo. Pois Ele é aquele que veio cá para nos servir, para dar a sua vida como resgate de muitos. É Ele que sofreu o castigo em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. É Ele que se entregou à cruz para que nós pudéssemos ser libertados. Maria, claro que ela estava dedicada a Ele, porque ela sabia, ela acreditava que Ele era o Filho de Deus e que há vida no seu nome. E nós? Então essa é a primeira reação, a verdadeira devoção. Segunda reação a Jesus, que nós vemos naquela história. A verdadeira devoção de Maria, mas também nós vemos a falsa piedade de Judas. Já pensámos sobre isso, não é? Judas, ele verbalizou o que as outras pessoas provavelmente estavam a pensar. Mas João dá-nos mais alguma informação sobre a verdadeira mentalidade de Judas. Versículo 4. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja, a pergunta de Judas parecia muito piedosa, não é? Muito religiosa, muito boa. Parece que ele estava preocupado com os pobres. No entanto, João deixa-nos muito claro aqui sobre os seus motivos. Motivos que são muito mais sombrios. Pois enquanto tesoureiro, ele estava acostumado a tirar o dinheiro da bolsa e usá-lo para ele. Ou seja, ele era um ladrão. Ele roubou o dinheiro. Ou seja, então não é de admirar que ele ficou chateado com Maria, porque ele estava a pensar, então, se ela tivesse dado o dinheiro a Jesus, então eu podia roubar mais dinheiro para mim. Talvez isso nos ajude a entender as razões pelas quais Judas traiu Jesus 5 dias mais tarde. Ou seja, ele não traiu Jesus apenas por razões teológicas, mas por causa do dinheiro. Por causa de 30 moedas de prata. Parece que a avareza invadiu a sua alma. Ele só conseguiu pensar em dinheiro.
Era tudo que ele pensava enquanto ele estava deitado na cama à noite. Era tudo que ele meditava enquanto ele caminhava na estrada durante o dia. Era tudo que ele importava. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nós não sabemos quando é que esta avareza invadiu o seu coração. Mas nós sabemos que foi a ganância que o levou a roubar da bolsa e, portanto, trair a confiança de Jesus. Depois, ele ficou amargo perante pessoas como Maria, que de facto estavam a tentar adorar Jesus com todo o seu coração. E 5 dias mais tarde resultou em ele trair Jesus. Mas o ponto principal aqui não é simplesmente que ele foi um ladrão e que ele traiu Jesus, mas que ele fez tudo isso enquanto conseguia manter uma aparência religiosa, piedosa. Ou seja, ele fez parte da igreja. Ele fez parte da comunidade religiosa. Ou seja, embora parecesse ser piedoso e parecesse que ele importava com os pobres, ele estava a fazer coisas repreensíveis. Usar a sua posição para o seu benefício fiscal, para a sua vantagem. Ele era como a pessoa hoje em dia que vai à igreja, não porque ama Jesus ou quer conhecer Jesus, mas porque acha que vai resultar em algum benefício fiscal para ela. O tipo de pessoa que não pensa no que pode fazer pela igreja, como é que pode servir a igreja, mas no que a igreja pode fazer para ele. E há muitas pessoas assim, pessoas que vêm ou vão à igreja para consumir alguma coisa, porque é bom para ele, deixa sentir paz e tranquilidade, mas sem pensar em Deus, sem pensar em Jesus, sem pensar em serviço. Não é muito diferente do que Judas. Mas a cena é que, embora Judas, ele conseguiu enganar quase a todos com esta falsa piedade, ele não conseguiu enganar Jesus. Jesus vê o coração. Jesus sabe se nós estamos completamente dedicados a Ele, como Maria, ou se nós estamos apenas envolvidos na igreja para a nossa vantagem, para um benefício fiscal. A coisa triste sobre Judas é que enquanto ele está a tentar ganhar dinheiro, alcançar o máximo dinheiro possível, Jesus, ele está preocupado com servir e alcançar e buscar os perdidos. Para Judas é tudo sobre ele. Para Jesus é tudo sobre os outros. Para Judas é tudo sobre dinheiro. Para Jesus é tudo sobre serviço. Para Judas é tudo uma questão de benefício pessoal. Para Jesus é tudo uma questão de sacrifício pessoal. E nós? Como estão as nossas vidas? Será que há em nossas vidas áreas em que nós vivemos este tipo de falsa piedade? Uma piedade que nós queremos que as outras pessoas reparem, mas que de facto é falso. Por exemplo, o tipo de piedade que diz ao nosso irmão, hoje, depois do culto, eu vou orar por ti, sabendo que nós vamos esquecer e que não vamos orar. Vou orar por ti, irmão. Mas sabemos que não vamos esquecer. Este tipo de piedade. Ou tipo de piedade que significa que durante o culto vamos fazer orações muito longas e profundas e poderosas e espirituais, embora durante a semana não falamos com Deus. Não abrimos a Bíblia. Não tiramos tempo para estar com Ele. O tipo de piedade que diz quão maravilhoso é a salvação em Cristo, mesmo quando nós voltamos para casa e agimos com ira e impaciência, egoísmo, como a nossa família. O tipo de piedade que fala sobre a importância de ter mais obreiros em Portugal que possam falar como Jesus sobre o Evangelho, quando nós próprios recusamos de dar dinheiro à igreja ou às outras organizações cristãs para que isso possa acontecer. Estão a ver, o problema da falsa piedade não é um problema apenas para Judas. É um problema para nós, para mim e para ti. E é muito perigoso. Porque às vezes nós conseguimos enganar a nós próprios. Que isso é muito perigoso. E Jesus vê o coração. Mas também é perigoso porque é perigoso para outras pessoas. Imagina que nós temos pessoas que estão aqui a visitar a igreja e amigos, nós queremos ter mais e mais pessoas a visitar a igreja, a tentar de conhecer, investigar a fé cristã e conhecer Jesus.
em 2023. Queremos isso. Então, temos alguém que visita a igreja e nas conversas e durante a reunião também, parece que todas as pessoas aqui são perfeitas. Têm vidas completamente arrumadas e bonitas e sem problema nenhuma. Sem pecado, sem a tentação de ganância, sem a tentação de avareza, sem qualquer tentação, nós somos perfeitos. Esta igreja é uma igreja dos perfeitos para perfeitos. O que é que eles iam pensar? Não é para mim. A fé cristã não é para mim. Porque a minha vida não é perfeita. E eu tenho muitos problemas. E eu sei que eu falo. E esta igreja é cheia de pessoas perfeitas que nunca falam. E elas não vão voltar. Seria triste. E não é verdade. Esta igreja, nós somos uma igreja. E nós sabemos isso, ou devíamos saber. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Então não é uma surpresa que há pessoas aqui que vão mentir. Ou que vão enganar. Ou que vão ter pensamentos que são idólatros. Claro que sim, porque somos pecadores. Mas nós somos uma igreja cheia de pecadores arrependidos. Pecadores que querem seguir Cristo. Que são arrependidos. Que querem colocar a confiança em Jesus. E é por causa dele que nós temos a esperança. Não por causa de nós. Não por causa da nossa maneira de viver. Mas por causa dele. Então não é desfrutar o pecado ou ter orgulho no pecado. Mas é para admitir e confessar que nós também falhamos. Mas a esperança está em Jesus. E através de confessar os nossos pecados uns aos outros, não estamos a mostrar falsa piedade, mas de facto estamos a mostrar o que significa verdadeira fé. Porque a confiança não está em nós, o que tu achas de mim, ou eu acho sobre ti, mas a nossa confiança está em Jesus. Então, verdadeira devoção, falsa piedade, muito mais rápido agora, ok? Muito mais rápido agora. Hostilidade fútil. Isso é a última coisa que nós vamos ver. Hostilidade fútil. Versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá fora não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ou seja, depois de descobrir que Jesus estava em Betânia e que ele estava com Lázaro, muitas pessoas queriam ver Jesus e Lázaro. Porquê? Porque muitas pessoas sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. Então Lázaro era uma prova incontestável do poder de Jesus. E as pessoas queriam ver. Mas isso não foi a única reação. Também houve os principais sacerdotes. E eles sabiam o que aconteceu. Mas, com inveja, o que é que eles queriam fazer? Eles queriam continuar a matar Jesus, embora eles sabiam que ele tinha poder. Mas eles agora deram um passo adiante. Porque eles não queriam apenas matar Jesus. Repararam isso? Eles queriam matar também o Lázaro. Coitado, Lázaro. Ou seja, Lázaro foi aquela evidência, aquela prova que Jesus era quem ele disse que ele era. Então eles queriam matar Lázaro também. Mas aqui está a ironia. Apesar de saber tudo o que Jesus fez, em vez de arrepender dos seus pecados, eles escolheram de aumentar a sua hostilidade, em vez de arrepender e crer. Há uns anos, eu e Rachel, nós vimos um filme que se chamava, ou chama, Os Sete Magníficos. Alguém conhece? Os Sete Magníficos. É um filme muito antigo, que ninguém por onde conhece, mas é um filme novo também. Há uma versão nova, eu acho que foi na Netflix, e conta a história de um caçador de recompensas que junta um grupo de oposição composto por homens perigosos e com habilidades únicas para derrotar uma magnata industrial que ameaça uma cidade mineira. É do género western, não sei porquê, mas é um western. E eu gostei muito, eu gostei do filme. Foi engraçado, divertido. Mas o que é bastante interessante, à medida que o filme avança, parece óbvio quem vai ganhar. Ou seja, tu tens aquele homem terrível, mau, magnata industrial, que é terrível, e ele está a ameaçar aquela cidade. E nós temos o grupo de pessoas
boas pessoas, incluindo Denzel Washington, que está a tentar derrotar a magnata. E é óbvio quem vai ganhar. Ou seja, Denzel Washington, ele é proficiente demais como uma arma. Ninguém vai conseguir derrotar Denzel. Não, não. Mas, mesmo quando o filme está a chegar ao fim, o magnata não desiste. Ou seja, ele viu Denzel derrotar literalmente centenas e centenas de pessoas do seu exército, mas ele pensa que ele, sozinho, vai conseguir ganhar. É tipo, é cegueira. É tolice. Claramente não vai funcionar. Não vou dizer o que acontece no filme, mas não vai funcionar. E é a mesma coisa aqui com os líderes religiosos. Ou seja, a sua decisão de continuar hostil contra Jesus não é apenas moralmente repugnante, mas é tola e fútil. Não vai funcionar. Jesus tem poder sobre a morte. Ele já mostrou isso. Se eles matam Lázaro, Jesus tem o poder de ressuscitar Lázaro mais uma vez. É tão injusto, coitado do Lázaro. Ou seja, o que ele fez para ser o alvo da ameaça dos líderes religiosos? A única coisa que ele fez foi ele morreu. Não, ele morreu. Depois Jesus o ressuscitou e agora, por causa disso, eles querem matá-lo. É tipo, não é nada justo. Mas é completamente inconsistente, é completamente repugnante e não faz sentido. Eles não iam conseguir derrotar Jesus. Não iam conseguir. Então nós vimos três reações hoje. Nós vimos a verdadeira devoção a Jesus, de Maria, a falsa piedade de Judas e a hostilidade fútil dos líderes religiosos. Vimos muita coisa. E para acabar, quero lançar a pergunta, não é? A pergunta: como é que nós vamos responder, ou como é que nós estamos a responder a Jesus esta manhã, no início de um novo ano? É uma nova oportunidade para tomar uma decisão, para escolher como é que nós vamos responder a Jesus. Será que nós vamos responder com hostilidade, a rejeitar o seu domínio sobre a nossa vida ou sobre um aspecto da nossa vida, as nossas finanças, ou um relacionamento, ou um vício que nós não queremos largar? Ou será que nós vamos responder com falsa piedade? Ou seja, fingir que somos piedosos como os nossos amigos e familiares, até se calhar com nós próprios, enquanto de facto estamos a viver em pecado, a desaparecer Jesus com regularidade e sem arrependimento. Por exemplo, experimentar um relacionamento sexual, embora não estejamos casados, ou levar uma cábula para os testes, embora saibamos que não estejamos a honrar Jesus enquanto fazemos isso. Falsa piedade? Ou será que nós queremos responder com uma verdadeira devoção, como discípulos radicais, a procurar honrar e servir Jesus com generosidade, com dedicação, com amor, durante a nossa vida? Eu imagino que todos nós queremos estar naquele último grupo, não é? Nós queremos ser pessoas dedicadas a Jesus. Pessoas que adoram Jesus com todo o nosso coração. Se sim, hoje é um bom dia para começar a pensar de novo. É um novo ano. Dá para refletir, examinar os nossos corações, confessar os nossos pecados perante o Senhor e tomar decisões de viver para Ele com todo o nosso coração. É impossível fazer isso através de nossos esforços, da nossa própria vontade, mas com Jesus, com a sua ajuda, com o seu poder, é possível. Então, amigos, com os dons que nós temos, com o tempo que nós temos, com o dinheiro que nós temos, com a energia que nós temos, vamos trabalhar este ano, vamos esforçar no poder e graça do Senhor para viver como Maria, para responder como Maria respondeu a Jesus, como fé, como devoção, como adoração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado. Obrigado que Jesus vale tudo. Obrigado que Ele fez tudo por nós. E, Senhor, quando nós pensamos sobre as nossas vidas, nós sabemos que nós não somos perfeitos.
Senhor, nós somos completamente imperfeitos. Nós falhamos, pecamos e nós não obedecemos a Ti, mas vivemos por nós próprios. Senhor, nós queremos pedir perdão. E nós queremos este ano começar de novo. Nós queremos adorar-te completamente, com verdadeira devoção. Então, Senhor, ajude-nos a ver e a perceber quais são as áreas das nossas vidas em que estamos a viver não para Ti, mas sim para nós. Oramos, Senhor, que nós possamos responder a Ti não como hostilidade, nem como falsa piedade, mas, Senhor, com devoção pessoal, devoção que é verdadeira. Então, Senhor, por favor, ajude-nos e transforma os nossos corações. Em nome de Deus nós oramos.